Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula, que corresponde à semana 12, e ao material que vocês receberam, apostila 2 do universitário. O primeiro capítulo de vocês fala sobre o feudalismo. E para a gente entender o feudalismo, a gente tem que primeiro entender que ele é um sistema econômico. E o que significa sistema econômico? É a forma que um país tem de produzir riqueza, porque quando eu falo de economia, eu falo de dinheiro, tá? Que nesse período era através de terra. Ou seja, quanto mais terras eu tinha, mais rico eu me tornava, tá? Então, feudo significa porções de terras, tá? Essa estrutura feudal teve início após a queda do Império Romano. O Império Romano se desfez devido a um processo de invasão. Esse processo de invasão nós vamos ter aí vários grupos assumindo o espaço, entre eles os germânicos e os francos. E é a partir dos francos que nós vamos ter um líder, né, importante, conhecido como Carlos Magno, que montou a estrutura que a gente vai falar agora, tá? Então, durante o período feudal, nós vamos ter aí uma estrutura baseada no quê? Nos pés, na política, na economia e na sociedade. Essa é a base de sustentação do sistema econômico feudal. Ou seja, do século V ao século XII, basicamente nós vamos ter isso aqui. A política feudal vai funcionar exatamente como eu aponto aqui para vocês. Ela é conhecida como política descentralizada. Por que descentralizada? Porque eu tenho vários governos. Eu pus uma pizza, porque a gente tá sempre com fome, né? Então, comida a gente nunca esquece. E a pizza me dá a ideia de porções, né? Então, cada porção é um pedaço de terra. Cada terra ela é governada por uma pessoa. Ah, professor, então não existe o rei? Existe. O rei, ele está aqui, mas ele é apenas um símbolo. Quem governa de fato são os chamados senhores feudais, os antigos nobres, conhecidos como condes e marqueses. Perfeito? Olha aqui, cada porção de terra eu vou ter um senhor feudal, tá? Então, o Marcos, ele é um senhor feudal, ele cuida das terras para esse rei, porque as terras não são deles, tá? Não são deles, ele só cuida. Então, ele tem a sua própria lei, a sua própria economia e a sua própria organização social. O Vitor também é um senhor feudal, ele cuida das terras do rei, ele cuida da sua forma, tendo a sua própria lei, a sua própria economia e a sua própria organização social. A mesma coisa com o Rafael. Então vamos dizer, se aqui um trabalhador, um servo, ele trabalha 8 horas, no do Vitor trabalha 12 e no do Rafael trabalha 17 horas. Aí eu falo assim, eu vou mudar para o feudo do Marcos, porque no feudo do Marcos eu trabalho menos. Não pode, porque os servos, os camponeses, eles não conseguiam sair de um feudo para o outro, devido às dívidas que eles acabavam acumulando ao longo dos anos em cada feudo, tá bom? E lembrando, só homem poderia ser o dono das terras. Perfeito? Aqui embaixo eu mostro a estrutura feudal. Quem sustenta essa estrutura? Os servos, tá? Então são os camponeses, os artesãos que estão aqui. E são eles que vão abastecer a nobreza, o clero e o rei, tá bom? Aqui ao lado eu coloco para vocês a definição de cada um. Então, ó, rei, ele é um símbolo, ele é o dono da terra, mas quem governa? Os nobres, que são os senhores feudais. Clero representa a igreja, perfeito? A igreja, ela domina a sociedade feudal.
Em que sentido? Na forma de agir e na forma de pensar. Por quê? Porque ela é a única que detém a escrita e a leitura. Perfeito? Senhores feudais, os representantes da nobreza. Eles são donos da terra. Então, eles administram as terras. Eles é quem cuidam dessas terras. Perfeito? Então, se eles errarem, o rei tem o direito de trocá-los. Perfeito? Servos são os camponeses. São as pessoas que vão sustentar com agricultura, vão sustentar com a construção de alguma coisa, né? A produção de gado e assim sucessivamente, tá? E aproveito para falar para vocês o seguinte: a economia nesse período, né? A economia é chamada de subsistência. O que seria isso, né? Uma economia de subsistência. É uma economia onde eu vou produzir apenas o necessário para a sobrevivência, tá? E todo o meu comércio vai ser à base de troca, tá? Porque eu vivo da terra. Então, exemplo, o Marcos produz maçã, o Vitor produz pera. Ora, a natureza sempre dá em excesso. Então, o que que eu faço? O que sobra de pera, eu troco pelo que sobra de maçã. Deu para entender? Então, é uma economia baseada na terra e na produção de subsistência. Porém, quando se trata de terra, ela dá sempre a mais. E aí o nosso comércio vai ser a base de troca. E por que não vai ser a base de dinheiro? Porque cada feudo tem a sua própria economia, a sua própria moeda. Então, como que eu posso falar que a do outro vale mais que a minha? Né? O comércio ele vai deixar de ser a base de moeda, porque eu posso falar assim, a minha pera vale 500, né? Um caminhãozinho de pera. Aí eu vou lá no Vitor, o Vitor fala assim, ah, mas eu não acho que vale isso, né? Então, não dá. Não temos uma estrutura onde eu ponho um dinheiro e esse dinheiro tem um valor em todo o espaço. Então, sai o dinheiro, a moeda, e entra a troca. Perfeito? Voltando para a sociedade, a gente vai trabalhar com dois grupos. Então, eu tenho o grupo dos nobres, que são esses senhores feudais, e cada feudo ele é gigantesco, ele não é pequenininho. Então, vamos pensar em Laranjal. Eu consigo ter noção de todas as entradas de Laranjal? Não. Então, eu, como um senhor feudal de Laranjal, eu vou doar porções de terras para vocês. E qual vai ser a troca que a gente vai ter nisso, né? Vocês vão ter a terra eternamente, porque é hereditário. Porém, vocês vão dever para mim alguns favores, certo? Então, a função de vocês vai ser, entre os favores, me proteger militarmente, tá bom? Então, suzerano é sempre quem doa a terra. E vassalo é sempre quem recebe as terras. Perfeito? Abaixo nós temos os camponeses. Eles são divididos em camponês do feudo e camponês livre. O camponês do feudo, ele sofre muito, porque ele vive de obrigações, ele paga imposto para tudo que você imagina, tá? Quebrou material, morreu alguém, trocou de padre, ele tem que pagar imposto. Ele não pode trocar de feudos, ele não pode, porque ele adquire uma dívida de tanto impostos que eles pagam. E eles são explorados o tempo todo, perfeito? O camponês livre é aquele que eu chamo de rebelde, perfeito? Ele não aceita as regras impostas pelos feudos, então ele foge para as florestas. E são formados por mulheres
que são consideradas bruxas e deficientes. Professora, por que as mulheres são chamadas de bruxas e por que os deficientes vão para as florestas? Aí a gente entra no pensamento medieval, tá? O pensamento medieval fala o quê? Eu vou dar só alguns exemplos. Bruxas são as mulheres bonitas, tá? Porque a mulher, por nascer mulher, ela já é considerada pecadora, e se for bonita, piorou, tá? Então, elas são chamadas de bruxas, não pelo fato delas serem apenas mulheres, né? E bonitas, é porque as mulheres são capazes de administrar e governar até muitas vezes melhor que o homem. Então ela representa perigo, tá? Perigo para quem? Para os homens. Ela representa o perigo de ocupar o espaço de um homem. Então lembre-se que a vida inteira o machismo tenta ganhar espaço, né? E ganhou, porque até hoje o machismo ainda prevalece. As florestas, o mar e a terra, eu dou algumas definições. Florestas assombradas. Porque se for assombrado, você não vai, né? Você tem medo, você não vai entrar naquele lugar. O mar que está cheio de monstros, buracos que te engolem. Então, eu coloco uma limitação. A Terra é quadrada, ou seja, se eu chegar até o fim dela, provavelmente eu vou cair num abismo sem fim. Por que razão a gente coloca esse pensamento? É porque de fato são? De fato o mar tem monstros? De fato a Terra é quadrada? Não, gente. É simplesmente porque eu coloco limitações. Você não está contente de viver no feudo. Você não consegue pagar suas dívidas. Você é explorado. Então chega uma hora que você explode e você vai querer fugir. Entenderam? Então, se eu coloco medo, se eu coloco a ideia de que você vai cair num abismo, vai ser comido por peixes voadores, você não vai enfrentar o mar, não vai escapar do feudo. Deu para entender? É apenas uma jogada para que você não se liberte dos seus compromissos com os feudos. E os deficientes, professora? Como é um pensamento baseado numa religião, né? Na igreja, lembre-se que o problema não é Deus, é o homem. O homem, ele é simplesmente cruel. O homem, ele é preconceituoso. Então, os deficientes, eles são expulsos pelo simples fato de que eles não trabalham. Eles não podem trabalhar. Se você não tem mão, você não tem como produzir na terra. Se você não tem pé, você não tem como produzir, né? Como que você vai caminhar, abrir buraco, plantar, colher? Não dá. Então, para aquela sociedade, você era um inútil. Essa é a real. Mas como que eu vou tirar você do feudo e dizer, nossa, você é um inútil? Não posso. Então, eu jogo o pensamento para cima, para o sobrenatural. Olha, você nasceu sem mão porque Deus já te condenou. Você era um pecador. Você provavelmente iria roubar. Então Deus já tirou suas mãos. Então você não serve para viver dentro de um feudo totalmente religioso. Mentira! Porque o homem não estudava a palavra para poder falar de Deus. Ele entrava nas igrejas apenas pelo dinheiro. Tá bom, turma? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho o processo da civilização, não, perdão, da sociedade feudal. E qualquer dúvida, entra lá em contato no WhatsApp quando vocês forem fazer os exercícios, tá bom? Estou aguardando vocês. Beijo, beijo, tchau, tchau.